Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Amados irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pela TV Evangelizar, o Senhor nesta liturgia nos convida ao perdão. Precisamos entender um pouquinho mais o que é esse perdão que o próprio Deus realiza nos nossos corações. Antes de tudo, a liturgia desta semana, deste terceiro domingo do Advento, nos lembrava que a nossa vida em Deus deve produzir frutos. Deus investe em nós. A graça de Deus, ela permeia os nossos corações. Um processo de conversão é, antes de tudo, um processo onde eu permito que a graça de Deus transforme o meu coração. Mais do que um esforço humano, a conversão é uma verdadeira experiência da graça do Senhor. Ao permitir Deus realizar a sua obra em nós, nós confiamos na sua misericórdia e, sobretudo, nós entendemos que é Ele o autor e o princípio de tudo. É por isso que nós aprendemos que existe um único pecado que não vem perdoado. É o pecado que a gente não se arrepende. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que não tem arrependimento. E o arrependimento não é só fruto de um esforço humano. O arrependimento é a liberdade que eu entrego à graça de Deus para provocar mudanças dentro de mim. É a oportunidade que eu dou para Deus de estar próximo da minha vida. Esse é o verdadeiro processo de conversão, onde eu coloco o Senhor como centro, como tudo da minha vida. E como fruto deste processo de conversão, um dos frutos que Deus espera da nossa vida é a capacidade de perdoar. Perdoar. O que é que significa esse perdão? Tem muita gente que confunde. Padre, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer o que me fizeram. Perdão não é uma questão de memória, não é um lapso de memória. Perdão é um ato de vontade. Você precisa querer perdoar. E ao se colocar diante de Deus das situações querendo perdoar, você tem que ser capaz de ressignificar aquilo que um dia lhe causou dor. Essa é a nossa dificuldade. Nós perdemos a capacidade de administrar as nossas dores, de administrar os nossos conflitos. E como consequência disso, muitas vezes conservamos mágoas, conservamos ressentimentos, coisas que não vêm de Deus. Hoje, o Senhor nos faz recordar a sua aliança e a sua misericórdia. Assim nós escutávamos na primeira leitura a oração de Azarias, rezando a Deus dizendo: o seu povo foi reduzido,
olha agora as nossas necessidades, não nos deixe confundidos, mas trata-nos segundo a sua clemência, a sua misericórdia. Se tem um pedido que nós temos que fazer para Deus todas as manhãs, é esse: piedade, Senhor, piedade de mim, piedade porque eu sou pecador. E ao mesmo tempo que nós experimentamos a misericórdia de Deus, nós somos convidados a oferecer essa misericórdia. O perdão, ele é fruto do amor, é fruto de um ato de vontade, de superação, mas quando eu deixo o amor transbordar em mim, ele se torna reconciliação, ele se torna oportunidade de vida nova. E aí não significa, portanto, esquecer, mas significa fazer com que, através da minha oração, da minha vontade, da minha entrega, eu seja capaz de ressignificar aquilo que eu sofri. Padre, por que é que eu tenho que perdoar? A parábola nos deixa muito claro isso. Eu tenho que perdoar porque foi assim que Deus me ensinou a viver. Jesus viveu como um reconciliado. Aliás, Ele nos reconciliou com a graça de Deus. Sabe o que isso significa, meus filhos? Que todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso, nós nos comprometemos com o perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O perdão não é uma escolha na vida do cristão, é um modo de vida. Viver a reconciliação não é uma opção, é um dever. É um dever porque uma vez que experimentamos a misericórdia de Deus, nós somos chamados a refletir essa misericórdia. E o maior exemplo que nós temos da misericórdia de Deus, nós vemos nas suas santas chagas. Estamos fazendo a novena das santas chagas. Por quê? As chagas que um dia foram de dor, as chagas que um dia foram fruto de injustiça, de um Deus que acolheu os nossos pecados, depois da ressurreição, essas chagas se tornaram instrumentos e prova do amor e da misericórdia. Qual é o primeiro sinal que Deus dá na reconciliação, na ressurreição, quando Ele aparece aos discípulos? Ele apresenta as suas chagas. Veja, meus filhos, o perdão que nós damos, a reconciliação que nós oferecemos, se torna sinal da credibilidade da graça de Deus, dos frutos de Deus em nós. Vocês entenderam isso? Preste bem atenção. O perdão que nós oferecemos, a superação das dores que nós passamos, a exemplo das chagas de Jesus, se tornam credibilidade daquilo que nós vivenciamos com Deus. O amor nos faz superar, o amor nos faz irradiar, e assim toda mágoa, toda inveja, todo o mal que talvez desejaram para nós, fizeram para nós, se torna parte do passado. Padre, mas eu não esqueci. E não tem que esquecer. Administre, vá vivendo, vá pedindo a graça de Deus. Optar pelo perdão é querer viver de modo diferente, é querer não deixar que aquilo que você vivenciou determine o seu presente. Tem muita gente que vive no passado, já viu isso? Eu costumo dizer que se o passado fosse mais importante que o presente, no carro o retrovisor seria maior do que o para-brisa, não é verdade? O passado, ele é referência. Você não pode deixar que o seu passado determine o seu presente. Você olha para o retrovisor para você não perder de vista aquilo que está passando, aquilo que você já ultrapassou, mas o mais importante é aquilo que está por vir. Olhe para frente. Perdoe até 70 vezes 7. Perdoe infinitamente. Seja capaz de deixar com que a graça de Deus te renove a cada dia, transforme o seu coração. E lembre-se, ao perdoar, você não só reflete um gesto de Deus, mas você investe em si mesmo. A mágoa, o ressentimento é um lixo que alguém deixou dentro de você. Se você não tirar, apodrece, endurece e tudo perde sentido na sua vida. Não alimente aquilo que não vem de Deus. Não fomente aquilo que não vai te fazer bem. Seja capaz de suplicar uma nova aliança com Deus. Permitamos que a graça de Deus atue em nós, para que nessa quaresma o perdão seja mais um fruto de conversão. Seja sobretudo a experiência da misericórdia de Deus que me leva a perdoar. Seja a experiência das santas chagas que me faz viver a dor como um ato de amor, como um ato de superação, como um ato da misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.